Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus, o Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. A palavra de hoje, como sempre, nos ensina, nos inspira e nos dá nortes no discipulado de Cristo, no seguir a Cristo. Antes vou comentar rapidinho, tô meio sumida por aqui, né? Meu último vídeo foi no domingo de Páscoa, domingo passado eu não apareci. Resolvi fazer um vídeo sem meu rosto, né? Sem que eu aparecesse, falando apenas do Papa Francisco, porque se tem uma coisa que eu tenho muita clareza na minha vida, é que a mensagem que eu passo, ela é muito mais importante do que eu. Ela vai muito mais além do que a minha aparência. Então, mesmo nos dias que eu não consiga estar aqui, que eu leve alguma coisa que edifique, que eu leve alguma coisa que fale do amor de Jesus por nós. E falar do Papa Francisco é falar do amor de Jesus por nós. Convido a todos os irmãos católicos, evangélicos, a conhecer um pouco mais da história de Francisco, conhecer um pouco mais do papado dele, do que ele conseguiu realizar, das cartas dele, de tudo que ele deixou, de tanta riqueza que ele deixou, ao invés de ficar procurando se ele é de direita ou de esquerda. Porque, gente, vamos cair na real, direita e esquerda é uma realidade. É muito raso, é muito raso. Então procure conhecer o Papa para depois a gente, né, ter outros filtros, porque eu fico vendo muito católico perdido. Assim, quando os nossos irmãos evangélicos estão perdidos em relação ao Papa, ainda é uma realidade longe deles. E eu vi muitos pastores e irmãos evangélicos prestando solidariedade com a Igreja Católica por esse momento de estar sem o Papa. Então eu convido vocês, irmãos católicos, porque assim, eu falo católicos porque é como eu disse, se um evangélico tiver perdido em relação ao Papa Francisco, ok, não é a realidade dele, e ainda assim eles prestaram solidariedade para a nossa igreja. Então se você que é da sua igreja, você está aí discutindo, né, se ele, morreu de esquerda, morreu de direita, morreu o Papa, o líder da Igreja Católica, o líder mundial da Igreja Católica. Procure saber mais sobre o Papa da sua igreja. Histórias, cartas, gente, as cartas de Papa são as coisas mais ricas dessa vida, as coisas mais ricas dessa vida. Agora a gente falando da campanha da fraternidade desse ano, do meio ambiente, Laudato Si é maravilhosa. É uma carta que você precisa estudar cada ponto e um direcionamento incrível em relação ao meio ambiente. Não deixe de estudar a sua religião. E isso é muito importante para a gente, para o nosso crescimento e amadurecimento da nossa fé católica. Mas voltando ao nosso Evangelho de São João, ele é o capítulo 21, os versículos do 1 ao 19, que nos diz o seguinte: Depois dessas coisas, Jesus apareceu aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Gêmeo, Natanael, aquele de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós também vamos. Saíram e subiram no barco, mas nessa noite não pescaram nada. Quando já ia amanhecendo, Jesus chegou até a margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Então Jesus disse: Filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus lhes disse: Joguem a rede do lado direito da barca, e vocês encontrarão peixe. Eles jogaram por causa do grande número de peixes que pegaram, não conseguiram puxar a rede. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e
pulou na água. Os outros discípulos, eu amo Pedro, gente. Os outros discípulos chegaram com o barco, que não estava longe da margem, uns 100 metros apenas. Vinham trazendo a rede com os peixes. Assim que desceram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus lhes disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro subiu então no barco e arrastou a rede para a praia cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: quem és tu? Pois todos sabiam que era um Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos após ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Jesus disse: alimente os meus cordeiros. De novo, Jesus disse a Pedro: Jesus, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Jesus disse: tome conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez disse Jesus a Pedro: Simão, filho de João, você é meu amigo? Então Pedro ficou triste, porque na terceira vez Jesus lhe havia perguntado se ele era seu amigo. E disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu sou teu amigo. Jesus lhe disse: alimente as minhas ovelhas. Eu lhe garanto, quando você era mais jovem, se preparava e ia para onde queria. Quando ficar velho, estenderá as mãos e outros vai prepará-lo e levá-lo para onde não quer ir. Jesus falou isso, indicando com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E completou: siga-me. É lindo, né? É assim, ai gente, eu falo, se acontecer um negócio desse aqui comigo, cai durinho, de paixão, de emoção, de tanta coisa clara do nosso Senhor pra gente, né? Então aqui começa falando que lá no início eles foram pescar, né? Desolados, de luto, tristes, sem esperança. Pedro, um apaixonado que só, cheio de sangue no olho para, né, seguir Jesus e pregar e tal. Aí o Senhor dele morre crucificado. Todos com medo, todos sem entender o que viria dali para frente, sem entender como seria, sem o mestre, porque eles estavam caminhando com o mestre, era só imitar o mestre, era fácil. E agora? O mestre não está aqui. Como que a gente vai fazer? Né? Ele não está fisicamente, a gente não está vendo. Beleza, foram pescar, né? Vamos pescar, vamos ver se passa um tempo ali, vamos pescar. Não pescaram nada, mas aí um homem lá na margem grita: filhos! Aqui a gente já começa, né? A importância de trazer isso para a nossa vida e reconhecer o nosso mestre nos chamando de filhos. Nenhum homem avulso chama você de filho na rua, de filha na rua. Sabe, eu tenho muito isso pra mim, que quando eu encontro às vezes um senhor, uma senhora, que numa fila de banco, em algum lugar, fala: filha, você pode isso? Filha? Ah, filha. Ninguém me chama de filha se não tiver um sentido do alto. Eu tenho muito essa verdade comigo, sabe? Minha filha, eu acho minha filha um carinho muito grande, né? Vem do alto. Meus pais, então, meu pai é só minha filha, me chama de minha filha, isso me deixa de coração quentinho, né? Minha mãe. Então isso é algo que realmente é uma pertença. Filhos, quando escutar isso, sinta-se pertencente do reino. Sinta-se filho, filha, sabe? Assuma essa identidade na sua vida. E aí Jesus pergunta para eles se eles encontraram peixe, eles falam que não, e Jesus fala: joga do lado direito a rede. Eles jogaram e pegaram um grande número de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu. Eu gosto muito de brincar, né, que eu
eu sou João, a discípula a quem Jesus amava, porque eu me sinto realmente amada por ele, grandemente, infinitamente. Mas Pedro aqui, eu falo que eu amo muito ele, que ele estava nu e saiu e pulou na água quando escutou que era Jesus, porque Pedro é um apaixonado. É um apaixonado. E a gente vai ver isso ao longo desse evangelho no finalzinho, que ele é a flor da pele, ele é movido à paixão, ama Jesus, mas ele é a flor da pele, ele é muito daquele momento, do que está acontecendo, dos peixes, do que caiu e do que João falou, então ele vai lá e faz. E João nos mostra nos evangelhos que ele é um amante, né? Um centrado, um que entendeu tudo, o que se sentiu amado, né? O que ele é, e ponto, acabou, né? Eu não preciso de demonstrações para sentir, ele é. Então, assim, é muito diferente os dois discípulos, mas nós temos um pouquinho de cada um, né? Todos nós temos um pouquinho de paixão e um pouquinho de eu sou amada, né? Eu sou centrada. O amor é independente da paixão. O amor é hoje, amanhã e sempre, né? Não tem momentos grandes que me faça sentir esse amor mais ou menos. Eu me sinto amada e ponto. E temos a flor da pele e da paixão também. Temos um pouco dos dois, né? E aí ele pulou na água lá e foi correndo, né? Foi nadando lá, todo apaixonado, todo emocionado. Os outros discípulos chegaram com o barco, que não estava longe, da margem, uns 100 metros apenas. Vinham trazendo a rede com os peixes. Assim que desceram em terra, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Aí o Pedro subiu então no barco e arrastou a rede para a praia, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Aí Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos se atreviam a perguntar quem eras tu, porque eles sabiam, eles já tinham sentido, ali já estava claro, não precisava de perguntar: é você, Jesus? Não é? É um anjo de Deus? Jesus enviou você para que a gente não sentisse só. Quem é você? Eles não precisavam perguntar, eles já sabiam, né? Aquele discipulado ali de trás reacendeu naquele momento, a presença já ardia o coração deles, né? Eles já sabiam que era Jesus. E continua nos contando aqui que depois que eles comeram, né, que aí já estavam saciados ali, já tinha certeza que era Jesus, Jesus vira para Pedro e pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Aliás, ele pergunta 2 vezes: Pedro, você me ama? É muito interessante a gente ver esse diálogo, que na primeira vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes outros? Pedro: sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Mais uma vez a gente vê a paixão de Pedro, de querer amar mais que os outros que ali estavam, mas ele responde não na mesma dimensão de Jesus. Ele não respondeu: sim, eu te amo. Ele responde: sim, eu sou teu amigo. Então ele humano, né? O divino, você me ama, amor infinito. Humano, sim, eu sou teu amigo. Pela segunda vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Pela segunda vez a mesma resposta. E as 2 respostas que Pedro deu, Jesus continuou, ele não parou a conversa porque a resposta não foi na mesma dimensão do divino, porque a resposta não foi sim, eu te amo. Ele continuou: já, né, que você é meu amigo, alimente os meus cordeiros, primeiramente. Por isso Pedro, por isso Papa, por isso a descendência de Pedro na nossa igreja católica. A gente precisa estudar, gente, a gente precisa estudar e entender. A gente não pode ser aquele católico que tá no meio da manada e a manada fala: lá em Roma tem tantos e tantos roubos, tantos e tantos escândalos, ok, humanos, tem, só que o meu Jesus, o meu Cristo que morreu na cruz por mim, pediu a Pedro para alimentar-me, pediu a Pedro para cuide das minhas ovelhas. Primeiro alimente os meus cordeiros, depois cuide das minhas ovelhas, tome conta das minhas ovelhas.
Então é isso que eu tenho que assumir, não é o roubo, não é o mau caratismo, não é... Gente, a justiça divina ela não vai falhar, e a humana também vai ser escândalo, serão descobertos, foram descobertos, vai ter justiça para isso. São duas coisas, o plano do meu Senhor para esse ministério, para o Papa, e o plano humano. Eu não posso unir as duas coisas, gente. Jesus não está no meio do balaio. Jesus é o amor divino, Jesus é você me ama. Então assuma isso para quando não vá na manada, mas lá é muito roubo mesmo, mas em todos os lugares temos perfeitos canalhas, inclusive na igreja. E ponto, acabou. Eu tenho que orar para que o plano do meu Senhor, que aqui está descrito, seja mantido, seja honrado, seja levado a sério. Ele tem um plano para essa igreja, ele tem um plano para essa igreja, e esse plano é maior do que qualquer pessoa que entre lá contra esse plano, desviando esse plano, fazendo ao contrário desse plano. Eu tenho que confiar nesse plano aqui, e ponto. Aí Pedro responde pela segunda vez no humano, Jesus pergunta no divino, e Jesus, maravilhoso, perfeito, único, o amor da minha vida, a coisa mais rica que existe, desce a dimensão de Pedro. Ele pula um degrau, ele viu que ele estava no tu me amas, ele viu que ele estava muito alto para o que Pedro poderia entregar naquele momento. Então, Jesus disse, e aí, então Pedro ficou triste. Não, vamos lá. Pela terceira vez disse Jesus a Pedro, Simão, filho de João, você é meu amigo. As duas primeiras, você me ama, Pedro? E ele teve a resposta do humano. Então ele falou, não, eu vou no humano, Pedro. Eu preciso de você, eu conto com você. Eu quero salvar a tua alma, eu quero que realmente esse apaixonado testifique tudo que ele viveu comigo, que ele deixe testemunho do que ele viveu comigo. Então eu desço, Pedro. Não se preocupa, eu não vou te testar até você falar que ama, não. Eu desço, pode deixar que eu desço. E você é meu amigo? Então Pedro ficou triste. Ali ele sentiu. Ali o divino de Pedro foi ativado na terceira vez. Por 3 vezes Pedro negou Jesus. Por 3 vezes Jesus pergunta se ele o ama, né? Se você é meu amigo. Então aqui a ficha caiu. Foram 3 vezes, né? Foram 3 momentos. Ele bem disse que eu iria o negar, eu neguei. E aqui mais uma vez ele me pergunta 3 vezes. E eu tenho 3 oportunidades de assumir que eu o amo, que eu sou amigo dele, né? E ele ficou triste porque na terceira vez Jesus lhe havia perguntado. Mas o triste dele foi a consciência, foi com ele não explanou, ele não brigou, ele sentiu. Ali a conversão, ali a transformação, tudo que precisava se organizar em Pedro começou a se organizar ali. E Jesus, ele falou, né, Senhor, tu conheces tudo e sabe que sou teu amigo. Porque Jesus sabia que a negação era do humano de Pedro, da paixão de Pedro, do medo do Pedro, de tudo que era incerto para Pedro. Então Jesus sabia que Pedro sim era amigo dele, mas Pedro tinha medo, era tudo muito novo. Pedro não teve grandes oportunidades na vida, e a maior que ele teve foi segue de Jesus, né? Foi o vem comigo. Foi quando Jesus olhou para ele e falou, tu és Pedro, e sobre essa pedra, então o grande momento da vida dele foi Jesus. Então tudo que aconteceu de negação, de tudo, é confusão humana, é o que a gente vive, né? Nosso processo de conversão, ele é diário, e em momentos dados da vida a gente tem confusões, a gente tem momentos de dispersão, momentos de confusão, de mentalidade, né, desconexa, de coisas que a gente não entende, e assim a gente vai, né? E aí Jesus fala com ele mais uma vez, alimente as minhas ovelhas, e conclui para ele falando que como se daria a morte, que ele iria glorificar a Deus. Porque assim, esse Pedro que negou 3 vezes, que mudou os caminhos por algumas vezes, este mesmo Pedro daria início à igreja dele. Este mesmo Pedro morreria glorificando a Deus por Cristo, com Cristo e em Cristo.
Então, moçada, que a gente assuma esse papel de cristão, de cristã na nossa vida, de discípulo. Sempre gosto de diferenciar multidão, fariseus e discípulos. Multidão só quer milagre. Eu tô aonde tá mais fácil. Eu tô com uma dor aqui muito grande, eu tô com luto, eu tô com uma doença, eu não sei administrar. Eu vou aonde você me falar que tem cura. Qualquer religião, ou qualquer bruxaria, qualquer coisa que me fale que tem cura para aquela dor, eu vou, porque eu quero a minha cura de machucado, né? Eu quero meu ego massageado. Então não é isso. A multidão, ela queria qualquer curandeiro. E não é isso que a gente é chamado a ser. Cristão não é chamado a ser multidão. Eu não quero milagre a todo e qualquer custo. Eu não quero cura de machucados todo e a qualquer custo. Não, eu não quero ser multidão. Cristão não pode querer ser multidão. Fariseu, aí é pior ainda, né? Se não acreditar em Cristo, aí você nem é cristão. Você não precisa de estar na Igreja Católica denunciando o Papa, denunciando o histórico de papas, né? O histórico da Igreja em si, das partes ruins que nós temos na igreja, porque nós temos boas e ruins em todos os lugares, e você vai sentar ali como juiz, né, fiel da igreja, porque não sei quem te deu esse papel, mas você é, né, algum do alto aí te deu esse papel de juiz, e você vai sentar para ficar condenando o Papa, condenando o padre, condenando isso, condenando, e não vivendo o seu cristianismo. Que o seu cristianismo, mesmo que você saiba de um pecado gravíssimo de qualquer padre próximo a você, de qualquer papa, a sua função é orar pela conversão daquela pessoa. É orar pela conversão dos que não estão na sua igreja, imagina pelos que estão. E para de tentar fazer a justiça aí, porque não é você que vai condenar ninguém não, tá? Sempre a salvação é eu e Deus, é a pessoa e Deus. Então, sai do papel de juiz, né? Vamos viver o cristianismo. Vamos viver o cristianismo, vamos confiar nesse plano aqui, vamos seguir a igreja que Cristo deixou com Pedro, vamos viver as orientações que Cristo deixou nesta palavra, gente. Dúvida, não sei, será que é isso que Deus quer? Será que não é? Será que não é? Por que você ainda está em dúvida? Por que você não... Vai dar uma folheada, galera, vai dar uma folheada, não fica em dúvida, não sai explanando coisas que a gente nem sabe se é o que Cristo tem para nós, quer para nós. É só a gente ler que a gente vai entender. Ler, clamar o Espírito Santo para o entendimento. Não leia palavras sem clamar o Espírito Santo. Você não consegue entender sem o Espírito Santo. Chama ele para a tua vida, para você ler e entender, absorver, né? Vamos ler, vamos entender. Não por acaso a gente faz o sinal da cruz na testa, na boca e no coração antes da proclamação, para que a gente entenda a palavra, para que a gente proclame a palavra que a gente entendeu, proclamar, anunciar, e para que a gente guarde no nosso coração tudo que foi entendido, tudo que foi proclamado, porque eu não posso entender, proclamar e não viver. Eu tenho que entender, proclamar e viver no meu coração, viver na minha vida. Eu não posso dar fardos pesados para as pessoas sem que eu viva na minha vida. Entenda que esse fardo é leve, porque ele me ajuda a carregar, gente. Se o Todo-Poderoso que carregou uma cruz pesada, caindo, foi crucificado, morreu e ressuscitou por mim, carregou essa cruz, ele não vai me ajudar a carregar a minha? Ele mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Assuma para a sua vida o Cristo que você segue. Siga de verdade. Não seja apenas um mero eu sou católico não praticante, ou eu sou católico do preceito do domingo. Eu vou à missa todos os domingos. Você não vai viver a sua vida cristã cumprindo apenas um preceito semanal. Não tem como. É mais, é vida de oração. É vida de conversão e é vida de palavra. Guardar, entender, né? Entender, proclamar, guardar. Entender, anunciar e guardar. Entender, anunciar e guardar. Não deixe de viver essa palavra aqui. Estudar essa palavra. Faz muito bem. Nos dá a direção do caminho a seguir, né? Por onde a gente deve ir. Amém? Tenha uma excelente semana, moçada, e até semana que vem.